Olá, meus queridos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Vamos meditar na palavra do nosso Deus mais uma vez, desta feita em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, leremos a partir do versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Amém. Lemos até o versículo de número 33. Vamos orar, pedindo ao Senhor que fale conosco nesta manhã, através da sua santa palavra. Nosso Deus e nosso Pai, te damos graças pela noite que tivemos, por mais um dia de vida. A tua palavra diz que estamos vivos, como fruto da tua misericórdia, que se renova sobre nós a cada manhã. E elas são a causa de não sermos consumidos. Ó Pai, rogamos que fale conosco neste momento através da tua santa palavra, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados, este livro que tem por tema Lamentações de Jeremias, de fato é uma lamentação, ou uma série de lamentações do profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, porque de fato Jeremias talvez tenha sido o profeta que mais tenha se envolvido emocionalmente com a situação do seu povo, que representava a igreja da sua época, né? Judá, tendo por capital Jerusalém, haviam mais uma vez caído em apostasia. E Deus já havia levantado outros profetas para falar a respeito do juízo, para falar a respeito do seu julgamento, que seria, desta feita, o cativeiro babilônico. E Jeremias foi contemporâneo deste acontecimento. Então ele teve a incumbência, não somente de profetizar, mas de ver de perto o cumprimento da profecia. E isso lhe custou muito caro, meus amados irmãos, não só a ele, mas principalmente ao rei de Judá, aos nobres e a todo o povo do Senhor que habitava em Jerusalém e em Judá. Jeremias, por muitas vezes, foi usado por Deus para advertir aquele povo, para chamá-los ao arrependimento, para chamá-los a abandonarem suas vidas de promiscuidade, de idolatria, de feitiçaria, de abandono e de descaso das coisas sagradas, das coisas concernentes ao Deus de Israel. Aquela geração endureceu o seu coração, liderados pelo seu rei, é claro, que os levara, melhor dizendo, a esta situação, porque o rei, ele era, claro, o cabeça da nação. Para ele, as pessoas comuns olhavam, e principalmente Israel, né, que o regime era de monarquia e que eles eram governados por um rei, tendo como seu auxiliar os sacerdotes e também aqueles que davam ouvidos aos profetas do Senhor,
esse trio, vamos dizer assim, eram os responsáveis para regerem a vida do povo e levá-los à adoração ao Deus verdadeiro. Mas não era isso que estava acontecendo em Israel. O trono estava corrompido, o sacerdócio estava corrompido e os profetas também, né? A voz profética também estava comprometida, porque diferentemente de Jeremias, havia uma maioria de falsos profetas que não temiam ao Senhor. E isso acarretou, meus amados irmãos, a ira de Deus e o juízo de Deus, né, que fora derramado sobre aquela geração com o cativeiro babilônico. E nós vamos meditar baseados nesse texto. Exatamente a primeira coisa é a causa do cativeiro babilônico. Eu já antecipei aqui algumas delas, né? Mas a principal delas, de fato, foi o abandono da fé, a apostasia, a desobediência à palavra de Deus. Eles prevaricaram, eles desobedeceram, eles não davam nenhum valor à lei do Senhor, aos seus mensageiros, os profetas. Eles deixaram de guardar e de santificar o sábado do Senhor. Eles deixaram de honrar ao Senhor com os seus bens, com as primícias, com as suas ofertas, com os seus dízimos. Eles deixaram de cultuar a Deus como Ele quer ser cultuado, de forma teocêntrica, de forma com uma adoração exclusiva e totalmente submissa aos princípios estabelecidos por Deus. Essas foram, dentre outras, algumas das causas do cativeiro babilônico, meus amados irmãos. E nós sabemos que depois das causas vêm os efeitos. É a segunda coisa que nós queremos falar nesta manhã. Quais foram os efeitos de tamanha desobediência? Não poderia ser diferente. Isso aconteceu ao longo de toda a história de Israel, meus amados. Quando o povo desobedecia a Deus, consequentemente, o inimigo se aproximava. Por quê? Porque o pecado, a desobediência, nos afasta de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, é o momento em que o inimigo toma a ocasião e se aproxima. E aí, o inimigo ele não vem para brincar, mas ele vem, como disse Jesus, falando a respeito do ladrão, senão para roubar, matar e destruir. E Israel agora se vê em grande aperto. Aperto este que foi previsto por Jeremias e por outros profetas, como já falei antes. Mas Jeremias, ele sofreu mais de perto, ele presenciou, ele vivenciou e ele se envolveu porque ele empenhou todos os esforços para que aquela nação se arrependesse e se voltasse para Deus. Várias vezes ele compareceu diante do rei Zedequias e dos seus oficiais, dos seus grandes, tentando convencê-los que a melhor opção agora era entregarem-se aos babilônicos, entregarem-se a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Por quê? Porque Deus já havia determinado o cativeiro babilônico como juízo para o seu povo, como uma forma de correção ao seu povo. Jeremias fala para eles que Deus havia dado tempo para eles se arrependerem. Se eles tivessem se arrependido, se eles tivessem se voltado para Deus, se eles tivessem buscado ao Senhor, se eles tivessem valorizado as coisas de Deus, certamente Deus usaria de misericórdia
e não permitiria que este mal ocorresse. Mas eles continuaram todo o tempo, durante vários anos, em que foram exortados pelos profetas, eles permaneceram com seus corações endurecidos. Então agora já não restava outra alternativa, se não se entregarem ao rei da Babilônia. O próprio Deus falou a Jeremias que ele havia levantado Nabucodonosor agora para dominar não somente Judá, Jerusalém, mas o mundo inteiro daquela época. Ele havia levantado Nabucodonosor como um instrumento de juízo do próprio Deus. E agora, o povo de Deus teria que se submeter ao rei Nabucodonosor, teriam que se entregarem voluntariamente para serem levados até a Babilônia, para passarem ali um período de 70 anos, até se cumprir aquilo que Deus havia determinado. Pois bem, esses foram alguns dos efeitos desta situação, né? Da causa da desobediência, né? Dentre esses efeitos também tiveram coisas trágicas, meus amados irmãos, que Jeremias relata no livro de Lamentações. Ele relata lamentando mesmo que o povo estava naquela situação e chamando o povo ao reconhecimento dos seus pecados, a reconhecerem a sua situação degradante, que os tornava merecedores da punição de Deus. Jeremias relata, creio eu, que de fato chorando, que de fato sentindo a amargura na sua alma, no seu coração, no momento em que ele escrevia o livro de Lamentações. Ele relata a situação de fome, a situação de miséria, a situação de choro, de pranto, de desespero, em que a face do ancião não era respeitada, em que as crianças eram levadas juntamente com os adultos para o cativeiro e eram colocados sobre as suas costas cargas duramente pesadas. As mães presenciavam essas cenas e nada podiam fazer. Em que a cidade fora destruída, suas portas foram queimadas. E uma situação, um cenário de guerra, um cenário de devastação, um cenário de destruição total. E o povo de Deus agora entristecido, cabisbaixo, intimidado, subjugado pelo inimigo voraz. Era esta a situação que Jeremias descrevia. Foram esses os efeitos dessa postura de incredulidade, de dureza, dessa postura de obstinação do povo que deveria ser submisso totalmente ao seu Deus ante a face de tantos milagres, tantas coisas maravilhosas, extraordinárias que esse Deus vinha operando na vida desse povo. Contudo, eles tiveram uma postura totalmente diferente. Eles se esqueciam facilmente da bondade do Senhor. E Jeremias é preciso relembrá-los. E é exatamente o que ele passa a falar nos versículos que iremos reler, para que os irmãos possam entender aquilo que o texto de fato fala conosco nesta manhã. Veja o versículo de número 21, foi o primeiro versículo que nós lemos. Em todo esse capítulo, capítulo de número 3, ele é um convite ao arrependimento, ao reconhecimento dos seus pecados. Jeremias relata a miséria do povo por conta dos seus pecados e ele conclui essa sequência no versículo 21 dizendo assim:
quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Os versículos agora vamos falar qual deve ser a nossa postura diante desta situação. Ou melhor dizendo, qual deveria ser a postura do povo de Judá e Jerusalém diante da situação agora de cativeiro, de escravidão, de submissão diante dos seus inimigos. E não deixa de ser também devidamente aplicado a nós. Nós também temos vivido dias difíceis. Nós também nos identificamos com esta geração do período babilônico. Se nós formos procurar aqui as semelhanças, certamente encontraremos muitas, que nós não temos tempo hábil para relatar todas, mas certamente você que está ouvindo, possivelmente tenha identificado várias semelhanças entre aquela geração do período babilônico e, por que não dizer, a geração da Igreja de Jesus Cristo hoje, do século 21. Jeremias exorta o povo que está naquela situação a trazer agora a memória, a lembrarem-se agora das coisas que podem dar esperança. Quais são essas coisas, meus amados? Isso faz parte da postura, diante do sofrimento, da postura do povo de Deus, diante de situações indesejáveis. Nós temos vivido nos nossos dias situações indesejáveis. Nós temos vivido também nos nossos dias lutas, dias difíceis. Nós temos visto coisas acontecerem que nos deixam também alarmados, que nos fazem também perguntar de que se trata. É juízo de Deus? É fim dos tempos? Afinal de contas, o que Deus está fazendo, o que Deus está falando através dos últimos acontecimentos? Mas eu quero, mais precisamente, levar você a meditar em qual deve ser a nossa postura. Mais importante do que você entender o que Deus está fazendo ou do que se trata, as coisas que têm acontecido, mais importante é você entender qual deve ser agora a nossa postura, a minha e a sua postura, diante de situações adversas, como esta que o povo de Deus estava vivendo no período babilônico, e, por que não dizer, como os dias em que nós estamos vivendo hoje, a geração contemporânea, minha e sua. Pois bem, a primeira postura que nos é relatada, eu até antecipei um pouco aqui no versículo 21, é de esperança. Eu estava vendo e tenho acompanhado várias lives de igrejas, homens de Deus, preocupados em trazer uma mensagem para a edificação da igreja, para o povo, que muitos estão sendo vencidos no cansaço ao longo deste isolamento por conta desta pandemia. Como relatei na mensagem anterior, muitos crentes têm esfriado na fé, outros têm entrado em desespero, tem havido um grande índice de suicídios, tem dobrado ou multiplicado o consumo de remédios, remédios controlados, remédios para situações emocionais e enfim. Não vamos relatar aqui todas as mazelas e as desgraças que esta pandemia tem acarretado, mas eu quero dizer para você, e não perdendo aqui a linha de raciocínio que eu estava falando, a preocupação desses líderes, da mensagem dessas igrejas que tenho acompanhado, é trazer uma palavra de esperança. Porque
Naturalmente, as pessoas desesperam diante de uma provação duradoura. As pessoas estão acostumadas, nós, com pequenas provações, podemos dizer assim. Não estamos acostumados com provações duradouras ou de forma mais forte. E por que Deus está fazendo isso? Porque Ele quer nos preparar, meus amados, para uma guerra que exige soldados de uma postura fortalecida e amadurecida. Pequenas provações, pequenas dificuldades não vão te levar a lugar nenhum. Grandes provações, grandes dificuldades vai levar a mim e a você a sermos soldados mais fortes e mais preparados para as grandes batalhas que o futuro preparou para mim e para você. Esperança, meus amados irmãos, é a palavra. Disse o profeta: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O povo de Israel, posteriormente, é claro, lá junto aos rios da Babilônia, eles se lembravam dos cânticos congregacionais, das grandes maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo. Eles se lembravam. E essa lembrança do poder de Deus, das manifestações de Deus no passado, era que os mantinha vivos e cientes de que um dia eles voltariam à terra prometida, a terra que Deus já havia dado a eles como posse por toda a sua vida, a sua história de existência. Porém, agora eles estavam privados dessa terra. Não, porém, da esperança. A esperança continuava viva. E nós temos uma esperança eterna que é Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, a nossa esperança em Cristo não se limita somente nas coisas aqui da terra. Senão, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa esperança, ela vai além da morte. Ela é uma esperança para toda a eternidade. Ela transpõe todas as barreiras. Essa é a esperança viva que temos em Jesus Cristo. Outra palavra-chave aí, ou melhor dizendo, outra atitude recomendada que nós devemos ter é o reconhecimento de que Deus não nos trata segundo nós merecemos. Veja aí os versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Jeremias está dizendo, em outras palavras, que nós só estamos vivos por causa das misericórdias do Senhor. Se não fosse as suas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos. Jeremias está dizendo, olha, Deus está levando vocês para o cativeiro e manterá vocês lá durante 70 anos, porque Ele é misericordioso, porque vocês mereciam coisa pior. Ele poderia ter nos consumido. Algumas vezes Deus colocou no seu coração, ante o endurecimento do coração da humanidade, o propósito de destruir. Mas aí ele mesmo lembra-se da sua misericórdia. Ele poupou a geração de Noé. Ele poupou algumas vezes o povo no deserto por conta da intercessão de Moisés. Ele poupou agora esta geração por conta da intercessão de Jeremias. E nós precisamos lembrar disso. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Você está sofrendo? Creio que sim. Algum familiar seu talvez esteja acometido da Covid-19, talvez você mesmo. Nós tememos. O mundo está chorando, lamentando. O mundo está desesperado. Mas eu quero dizer para você, nós ainda estamos vivos pela misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A coisa poderia ter sido pior.
bem pior do que se possa imaginar. Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, todos os dias, quando o sol raiar pelas frestas da sua casa, da sua janela, das suas portas, acorde e diga assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer, e ela é a causa de nós sermos consumidos. Louve a Deus, porque Ele é misericordioso. E uma atitude que vem na sequência desse reconhecimento é a gratidão ao nosso Deus. Versículo 24, ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Ou seja, ele está reconhecendo que Deus é bom. Não obstante as situações adversas, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. A pessoa que já assentou no seu coração o propósito ou o pensamento de que Deus é ruim, de que Deus é mau, é porque esta pessoa não busca a Deus, não quer compromisso com Deus, não faz parte do povo de Deus. Aqueles que fazem parte do povo de Deus, que têm compromisso com Deus, que buscam a Deus, eles reconhecem a bondade do Senhor em toda e qualquer circunstância. O Senhor é bom, misericordioso. Honras e glórias ao Deus Todo-Poderoso, que continua alimentando a nossa esperança, a nossa fé, mesmo em meio às mais adversas situações. Glórias e honras ao Deus de Israel. Gratidão, meu amado irmão. Gratidão, minha amada irmã, porque poderia ter sido muito pior. A sua situação poderia estar muito pior. Declare sempre: o Senhor é bom. Declare sempre isso. Tenha um coração como o de Jó, de um adorador, reconhecendo sempre que Deus é bom, não importa as circunstâncias. Se você perdeu algo, diga: Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa foi a declaração de Jó. Continue crendo, continue adorando, continue louvando, continue com esta postura de um adorador, de um soldado valente, porque Deus há de te abençoar e de reverter este quadro, esta situação. O último desígnio de Deus é a misericórdia para com o seu povo, é a restauração de todas as coisas. Creia, com Deus nós não permaneceremos no fundo do poço. Nenhuma situação adversa dura para sempre, principalmente quando nós servimos a um Deus que é vivo e verdadeiro. Ele há de nos resgatar, nos tirar do lamaçal e nos colocar os nossos pés sobre uma rocha, como afirma o Salmo de número 40. Esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um tremedal de lamas e colocou os meus pés sobre uma rocha e me pôs nos lábios um novo cântico. Louvado seja o nome do Senhor. Coração que hoje chora, amanhã irá cantar louvores a Deus. Irá festejar, irá louvar e engrandecer o nome do Senhor. E esse espírito de gratidão, meus amados irmãos, vai gerar também a submissão ao nosso Deus. Versículo 28. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. A outra atitude
A última que nós queremos falar nesta manhã é a de submissão, querido e querida irmã. Ponha a boca no pó, como diz o profeta, talvez ainda haja esperança. Aceite a disciplina do Senhor e não endureça o teu coração. Não te desvie, mas seja submisso totalmente a esse Deus. Jeremias, ele fala do homem solitário, né? Aceite o jugo da sua mocidade. Jeremias foi um homem que foi impedido de casar-se para poder ser fiel a Deus e para cumprir bem o seu ministério. Mas isso não foi motivo para ele de desgosto, não foi motivo para ele de doenças emocionais e reações contrárias. Mas ele adorou ao Senhor em todas as situações. Vamos colocar o rosto no pó, meus amados irmãos. Talvez ainda haja esperança para mim e para você. Vamos orar.